Quando começou a capoeira, com quem começou e aonde começou a capoeira, mestre? Eu comecei, na verdade, a capoeira no meu bairro, na Boca do Rio. Na Boca do Rio ela é um celeiro, na verdade, de capoeiristas. Foram excelentes capoeiristas que saíram dali da Boca do Rio. Alguns continuaram com a capoeira no Brasil e outros foram, na verdade, explorar e divulgar capoeira pelo mundo. Ali na década de 70, né, com 10 anos de idade, eu comecei a capoeira, mais ou menos aí, né, por volta de 70 e não me lembro bem a época, mas foi uma época interessante, mestre, porque eu ainda era menino ali com 10 anos de idade e tinha a Moenda, que era um restaurante na época que recebia vários turistas do mundo inteiro e inclusive todos os artistas, né, de novelas brasileiras, como Francisco Coco, é, Glória Menezes, Tarcísio Meira, até mesmo, né, o nosso rei do futebol, Pelé. Essas personagens aí, elas frequentavam a Moenda. Na verdade, o mundo foi visitar a Moenda naquela época, década de 70, ali mais ou menos, década de 80. Figuras como Francisco Coco, Tarcísio Meira, Glória Menezes, até mesmo o nosso rei do futebol, Pelé, eles deixaram ali os seus registros naquela época. E através da janela, né, da Moenda, eu olhava direto lá para o palco, ainda com 10 anos de idade, e ficava sonhando ali, vendo aqueles movimentos de capoeira, os capoeiristas se apresentando com o show folclórico, né, que apresentava maculelê, puxada de rede, capoeira, as baianas, os orixás. E aí eu ficava ali na janela olhando aqueles movimentos e depois ia para o campo treinar os movimentos com 10 anos de idade. E nessa época eu conheci o meu mestre, né, um dos mestres, né, que foi o mestre João Carlos. Ele sempre vivia lá na minha rua, na rua Erineu Lapa Barreto, ali na proximidade do número mais ou menos 42 a 60, onde eles ficavam fazendo alguns movimentos de capoeira. E aí um dia eu também comecei a treinar ali junto com ele nas rodas que eles faziam na encruzilhada da rua Erineu Lapa Barreto, e fui desenvolvendo e peguei gosto, e ele também pegou gosto dos meus movimentos e começou realmente me ensinar a capoeira. Aí tive contato mais tarde, né, com o meu segundo mestre, né, que foi o mestre mestre Braulio, aluno ambos do mestre No, e fui fazendo ali a minha formação. Na verdade, eu também fui um capoeirista que rodei muito, né? Rodei muito, sabe, em todas as rodas eu estava, sabe, saí um pouco também ali de Salvador, né? Fui para o interior para poder jogar capoeira, né? Junto com o pessoal do mestre Medicina, ali o Raimundo Quilombola, né? Mestre Raimundo Quilombola, mestre Dedé, e toda aqueles capoeiristas, né, que treinavam com o mestre Medicina na época. Pô, que bacana, que bacana. E vamos lá, dentro desses movimentos aí que você viu, qual foi o movimento que te encantou assim, que você falou, esse eu tenho que aprender logo? Mestre, na verdade,
eram tantos, né, que naquela época tinha assim um S dobrado, né, um que a gente falava duplo S, né, S dobrado, e o macaco, sabe? Eu sempre me encantei pelos saltos da capoeira. Eu fui um dos caras que, né, saltava muito na Bahia e fora por causa também do show folclórico que a gente fazia muito salto, treinava para poder ir fazer o show. E depois, mais tarde, né, com 17, 18 anos de idade, eu comecei realmente a participar do show. Aí, uma época também eu me alistei, fui fazer os serviços militares e depois voltei de novo para capoeira e firme e forte. E aí, até hoje, nunca parei. Eu servi em 82, né, Uhum. até hoje aí, continuo na capoeira firme e forte e dando, na verdade, o que a capoeira merece, que é divulgando ela em todos os estágios, na verdade, da vida, né? Uhum. Divulguei muito ali, presente, né? Com minha idade ali de 30 anos de idade, sabe? Com todo vapor ali, fazendo os movimentos. Não que eu estou limitado, mas com certeza com 61 anos de idade, tem algumas coisas que você precisa, na verdade, tomar alguns cuidados, né, mestre? Sim, sim, com certeza. Mas continuo divulgando a capoeira. Inclusive, eu refiz os estatutos aqui da nossa associação. Hoje é FIDCUBRA, Federação Internacional de Difusão da Cultura Brasileira. Uhum. E com essa fundação, a gente faz um trabalho voltado para a divulgação da cultura, nossa cultura, e do social e do ambiental, porque hoje precisamos estar aí, né, na verdade, com um pé no social e no ambiental. Sim. Por isso que eu falei ali no início, a gente precisa sair da roda de capoeira, da armada e a queixada, para começar a discutir sobre o benefício da capoeira fora da roda. Sim, sim, E o empreendedorismo também sim. do capoeirista, porque a gente precisa também investir na capoeira. A gente não só ganhar, mas investir. As pessoas, às vezes, ela procura só ganhar, ganhar, ganhar e não investem na capoeira. E a gente precisa falar sobre o empreendedorismo da capoeira também, Legal. Nós vamos dar uma que nos leva a outros horizontes. Nós vamos dar uma passadinha sim, mas fala pra gente e como você foi para Belo Horizonte? Como você foi parar lá? Ok, mestre, na verdade é uma situação um pouco complicada para falar sobre essa situação, mas eu acredito que foi um bem que aconteceu na minha vida. Eu tive a necessidade de sair por vários motivos. Sair do meu bairro, sair da minha cidade. Me lembro quando o mestre Bimba também deixou a Bahia e foi para Goiás, né? E, na verdade, a gente fala assim que santo de casa não faz milagre, né? Sim, sim. Eu tive a necessidade, mestre, de sair para melhorar os conhecimentos da capoeira, explorar um outro, como eu posso falar para o mestre, um outro cenário da capoeira que fosse diferente ali da Bahia, sabe? Uhum. E Belo Horizonte foi bom para mim porque de Belo Horizonte eu tive vários convites, fui várias vezes ali visitar o mestre Rali, o mestre Popó, Edinho, Tatá, Finado Bezerra, Amendoim e outros capoeiristas naquela época, né, década de 80,
mais ou menos, em Brasília. Fui muitas vezes também para o Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória do Espírito Santo, Santos, visitar o mestre Capixaba, os seus alunos. Com certeza isso foi muito bom para o meu desenvolvimento como capoeirista. Passei um tempo também com o meu mestre Braulino lá em Santos, Guarujá, e isso fez de mim um mestre que hoje eu sou, vendo a capoeira totalmente diferente do que eu via ali na Bahia, respeitando mais os capoeiristas, respeitando mais os princípios de capoeira, buscando, na verdade, os fundamentos que faltavam para que a gente pudesse completar o nosso aprendizado, na verdade. Eu não falo com o mestre que ali em Belo Horizonte eu já estava preparado, na verdade, para vir para a Europa, mas foi um momento ali que eu estava fazendo sucesso em Belo Horizonte, sabe, saí em jornais, né, trabalhei muito tempo dando aula de capoeira no Balé Marion, que eles abriram a porta, né, agradeço aí o Balé Marion na época, agradeço a Ginga, agradeço a performance do Ronaldo, que abriu as portas também para que eu pudesse ensinar capoeira, agradeço a mestre Rai, mestre Niltinho, mestre Negativo, todos os alunos que me acompanharam na minha trajetória da capoeiragem ali em Belo Horizonte, e com certeza por causa deles, né, eu sou a pessoa que eu sou hoje, né? Agradeço ao mestre Zé Baixinho, ao mestre Popai, mestrando Besouro, todos aqueles capoeiristas de Belo Horizonte que de uma forma ou de outra contribuíram para que eu pudesse melhorar a minha capoeira, melhorar a minha didática como capoeirista na época que eu estive em Belo Horizonte, e muitos deles, né, ainda me acompanham, né, o mestre Sansão, o mestre Caramelo, mestre Amuleto, mestrando Dublê, todas essas todos esses capoeiristas, né, o mestrando Sabugueiro, o professor Caipira, né, todos esses alunos, o mestrando Robocop, né, o pessoal que está comigo aí em São Paulo, né, o mestrando Lê, o mestrando Indinho, né, o professor Dolinha, professor Kojak, e todos os alunos, né, que sempre têm contribuído, na verdade, para que eu me transformasse, na verdade, a pessoa que eu hoje sou. Se eu estivesse na Bahia, seria muito mais difícil e talvez eu não seria, né, o capoeirista que hoje eu sou. Que legal. Tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.